Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de até 30% para transferência. unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. Hoje é um programa extremamente especial. A gente está fazendo esse mês, o mês de março, um mês de referência aqui na TV Banqueta, essencialmente no Cultura Geral. A gente trazendo todas as representatividades mulher aqui no programa. Eu acho que a gente precisa fazer todos esses recortes, tratar de todos os assuntos que são pertinentes à sociedade brasileira e com a mulher completamente inserida nesse contexto, né? É um programa que é bem diverso e eu estou sempre inserindo as mulheres. Eu acho que só está faltando eu conseguir uma mulher para apresentar o programa no 8 de março, né? Que eu não consegui até hoje, né? Ninguém tem coragem, né? Mas eu vou conseguir ainda. Vou ver se eu consigo esse mês ainda. E hoje, para a gente tratar de vários assuntos relacionados à política social, ao campo sociológico da nossa vida, está aqui a Duda Salabert mais uma vez, é um prazer te receber. É uma satisfação grande, uma satisfação pessoal, e eu acho que a gente está junto nessa luta, né? Essa luta não só por reconhecimento, mas também essa luta de desenvolvimento social. Seja muito bem-vinda, Duda, é um prazer te receber e uma satisfação muito grande. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui, e eu tenho um débito com o programa, porque é a minha primeira aparição, né, em âmbito estadual, na televisão, no campo político, foi nesse programa. Vocês abriram espaço, na época eu era pré-candidata ao Senado, e a entrevista bombou, teve uma repercussão muito boa. Então sou eternamente grata ao convite, ao programa e aos seus espectadores que multiplicaram o que nós conversamos aqui. Ô Duda, qual é o desafio maior de ser mulher numa sociedade patriarcal como a gente vive? Como que a gente pode entender isso sociologicamente? E você sabe que eu parafraseio uma frase sua, que você fez aqui, que quando você falou assim, a qualidade de ser humano não é lhe dada gratuitamente, você tem que conquistar. Isso foi com os negros e tem sido com as mulheres até hoje, né? Como é que você vê todo esse desenvolvimento e como é que você vê a mulher na sociedade brasileira hoje? Então, eu sou uma mulher transexual, sou uma travesti, ou uma mulher transgênero, tanto faz a forma que me classifique, me coloque no campo das mulheridades possíveis. Nós estamos num contexto muito específico no Brasil e no mundo. A gente tem que lembrar que nós vivemos a maior crise econômica do sistema capitalista desde 1929. E essa crise trouxe consequências profundas para a sociedade brasileira. Vamos lembrar aqui, pegando números recentes, se pegar os últimos 6 anos, nós tivemos o menor crescimento do PIB na história do país. Dessa vez agora, nós temos o maior número de pessoas fora do mercado formal da história do país. Cresceu a desigualdade social. Eu vi antes de vir para cá que o dólar está 4,70. Então, todo esse contexto de crise, quem mais sofre são as pessoas que carregam o estigma do preconceito social, né? Que são justamente negras e negros, indígenas, as mulheres, sejam elas transexuais ou cisgêneras. Então, esse contexto de crise econômica é um impacto direto na saúde e na condição das mulheres. E para nós, pessoas transexuais, o impacto é maior ainda, porque antes da crise econômica, 90% das mulheres travestis transexuais estavam na prostituição no Brasil, porque é uma estrutura transfóbica de violência tamanha que nos expulsa do mercado de trabalho. Você pensar que antes da crise econômica, que eu citei os números aqui agora, 90% das travestis estavam na prostituição. O que mostra que a prostituição para nós transexuais é quase que compulsória, quase que uma obrigação. E agora com essa crise, com certeza o número aumentou mais ainda, né? Como é que você vê hoje o desenvolvimento do país? Como é que você enxerga o desenvolvimento da educação? Eu acho que assim, é uma pauta
que está faltando mais diálogo, né, e mais debates nessa área, porque sem educação nós não somos ninguém. E a gente está tendo um retrocesso, é nítido, é notório que a gente está tendo um retrocesso. Como é que você vê isso? Você como professora, né? Como é que você vê todo esse desenvolvimento? E até para a gente poder falar também para os pais que precisam de escola pública, de qualidade, né? Para as mães também, que precisam de ter a segurança que seu filho vai ter, pelo menos o mínimo, né? De condição de desenvolvimento educacional. Como é que você está enxergando tudo isso? Então, a gente tem que construir no Brasil um projeto educacional que traduz o modelo de sociedade que nós queremos. Uhum. Porque a educação brasileira, historicamente, ela funcionou como uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. E a escola é uma ferramenta que atua nesse campo. Dando um exemplo concreto, no Brasil, segundo o INEP, que é órgão oficial do governo, apenas 2,66% dos médicos formados no Brasil são negros. Se somente 2,66% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras, é porque a estrutura escolar e acadêmica acaba privilegiando quem já é privilegiado. Então nós temos que repensar uma educação. E repensar uma educação pressupõe repensar o investimento na educação, né? Eu não estou com números aqui atualizados, mas se eu não me engano, hoje no Brasil só 3,91% do orçamento é destinado à educação no Brasil. Eu vou dar um exemplo concreto. Leonel Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, ele chegou a investir 40% do orçamento em educação pública. Se hoje nós investimos 3,91%, imagine investir 40%. Lógico que tem que ter uma responsabilidade fiscal no contexto de crise que nós estamos vivendo. O que eu estou dizendo é que temos que aumentar o investimento em educação pública gratuita de qualidade no Brasil. E como é que se investe em educação, para que a educação se torne cada vez mais atrativa para professores e professoras? Uma remuneração maior, né? Tem que entender que hoje os cursos de graduação para o campo da licenciatura estão cada vez mais esvaziados, porque cada vez menos pessoas querem ser professores e professoras, porque não é interessante economicamente ser professor e professora. Uhum. Então a primeira coisa é investir no professor. E como se investe no professor? No melhor condição de trabalho, que é justamente uma remuneração maior, pagando o teto, né, ou melhor, pagando o piso salarial, coisa que algumas prefeituras e alguns governos se recusam a fazer. Né? Uhum. E, além de investimento, óbvio, no salário de professores e professoras, você pensar numa educação que seja de fato inclusiva e diversa, porque o conhecimento só se produz na diversidade. Uhum. Né? Tem uns dados que são interessantes, mas foi até na entrevista com o professor Fábio Belo, e ele trouxe, no dia que nós gravamos, ele trouxe essa informação. Então já estava disponível. 110 milhões de pessoas no Brasil vivem com R$400. Essa é uma realidade fática que a gente tem vivido. E obviamente que isso esbarra na periferia, esbarra naquelas pessoas completamente pobres, né? E obviamente quem segura essa barra, boa parte dessa barra, quem segura é as mulheres, né? Como que a gente pode, Duda? Belo Horizonte, por exemplo, precisa muito de um aparato social, né? O norte de Minas também precisa. São lugares que precisam muito do aparato estatal para poder se desenvolver. Como é que a gente trabalha isso no campo da política, com leis e com ideias, né, de fato, para trazer um pouco mais de dignidade para essas pessoas que estão vivendo com R$400 por mês? Então, é um reflexo da desigualdade social que é no Brasil. Segundo o último relatório que a ONU publicou, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Repito, é o segundo país mais desigual do mundo. Aqui 1% da população concentra 1/3 da riqueza produzida no Brasil. 1% da população concentra 1/3 da riqueza. E essa desigualdade financeira desemboca numa desigualdade de gênero. Porque nesse mesmo relatório da ONU, mostra que no Brasil
as mulheres são quem mais estudam. Só que a média da renda das mulheres do Brasil é 41% menor do que a média dos homens. E aí vem um debate, cadê a meritocracia? Se existisse de fato meritocracia no Brasil, haveria uma equidade salarial, coisa que não se manifesta, né, na realidade brasileira. Então nós temos que pensar políticas públicas voltadas para mulheres. Mas como fazê-las? A partir do olhar feminino. Mas aí gera um outro problema. No Congresso Nacional, apenas 15% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Então acaba que o Congresso Nacional é outra ferramenta que busca privilegiar quem já é privilegiado, que são os homens, historicamente, numa sociedade patriarcal e machista, e excluir as mulheres, já que não há criação de políticas públicas como maior investimento em creches. Lembrando que um terço das crianças de 0 a 3 anos estão longe da escola por falta de creche, né? De rediscutir licença maternidade e outras questões ligadas às mulheridades, né? Teve uma outra situação, também com o Fábio Belo, que nós discutimos, que foi entender, isso já foi perto de quando você esteve aqui no programa a primeira vez, foi entender um pouco das estruturas estruturantes, as estruturas que formam as estruturas. Então, aí para o público entender um pouco mais, as estruturas que são trazidas para criar as estruturas que fornecem o conhecimento, né? E que a partir daí cria capital simbólico, cria capital material, capital de fato, né? Como que a gente pode buscar uma adequação melhor dessas estruturas, que criam as estruturas, dentro da nossa concepção social e cultural? Então, a educação é a ferramenta maior de transformação social. Né? Você muda o mundo na educação. Porque o que eu falo sempre nas minhas palestras e onde eu converso, o que muda o mundo não são as eleições, não é o voto. O voto é importante, as eleições são importantes. Mas o que muda o mundo é consciência. O que muda o mundo não são novas leis. O que muda o mundo são novas formas de pensar o mundo. Como fala o Gabriel Pensador, muda. Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Então, e onde se constrói novas mentalidades? Na escola. Por isso que a escola é o espaço mais atacado nos últimos governos, porque justamente quer que o Brasil continue numa condição de neocolônia. Então nós temos que pensar uma escola em que o projeto pedagógico seja um projeto emancipador. Né? E aí quando eu falo na escola, então as estruturas de exclusão social, como por exemplo racismo, machismo, LGBTfobia, isso tem que ter um debate na escola. Justamente para a gente acabar com essas estruturas e propor uma sociedade mais plural. E aí gera um problema, dando um exemplo concreto. Aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, 80% dos vereadores votaram a favor do colégio, a favor do projeto Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido, entre ele está lá o debate, a proibição e criminalização do debate sobre gênero em sala de aula. E o que é discutir gênero? Discutir gênero é discutir a desigualdade entre homens e mulheres. Discutir gênero é discutir por que, por exemplo, 41%, a renda das mulheres é 41% menor no Brasil. Por que isso? A resposta está no debate sobre gênero. Mas 80% dos vereadores aqui votaram a favor de criminalizar esse debate. Né? Ô Duda, onde que Darcy Ribeiro entra nessa ideia que você tem de educação? Então, Darcy Ribeiro, ele pensou, né, junto com o Leonel Brizola, uma nova escola, né, que eu convido as pessoas a entenderem, a conhecerem, que foi o projeto educacional do Brizola no Rio de Janeiro. O que o Darcy Ribeiro entendia, dentre outras coisas, é que a escola ela tem de fato de formar cidadão. Né? E essa escola que forma cidadão, ela tem que reconhecer o conhecimento que é produzido na própria periferia. E esse conhecimento dialogar com outros conhecimentos. E essa construção, esses conhecimentos que se cruzam, forma um cidadão muito mais politizado, muito mais crítico. Então eu tenho o Darcy Ribeiro como um grande intelectual, né, que pensou o Brasil como poucas pessoas pensaram e que pensou uma escola de fato emancipadora. Né? Tanto é que se Leonel Brizola investiu, como eu falei, mais que 40% do orçamento público em educação, foi produto do que o Darcy Ribeiro entendia, que a escola é o espaço de mudança social. Né? Ô Duda, obviamente que eu não posso deixar de entrar nessa seara, que é a questão da transexualidade.
uma coisa que mexe muito comigo quando você vê a primeira vez, falando da expectativa de vida de uma pessoa trans, que é de 35 anos. É o menor IDH do planeta. Então, como que a gente consegue... Qual é eu até me perco um pouco, né? Qual é a solução, se não for, que não tem receita de bolo, mas como a gente poderia trabalhar isso para que aquelas pessoas que são trans, que se identificam como trans, que hoje tem esse sentimento, que precisa aflorar, ter um pouco mais de coragem, mas também criar uma perspectiva de futuro. Como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode orientar essas pessoas? Seja ocupando espaço público, né? Estudando, criando alguma alternativa. Não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para quem é pobre de periferia, não vai ser fácil para ninguém, né? Mas a gente vai ter que arrumar uma forma de estudar, de sair daquele lugar comum, né? Como que a gente trabalha isso, Duda? Qual que é a sua perspectiva de futuro para isso? Então, a UFMG mapeou as transexuais de Belo Horizonte e mostrou que 6% das travestis e transexuais de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. A violência começa em casa e depois vai para a escola, porque, segundo a UFMG, 91% das transexuais não concluíram o segundo grau. Justamente porque há uma violência na escola, a escola é um espaço de reprodução de ódio, violência e intolerância. Então não existe evasão escolar para pessoas transexuais. Existe expulsão escolar, porque o nosso modelo educacional não é aberto à diversidade. E aí a violência começa na família, vai para a escola e desemboca no mercado de trabalho, já que 90% das transexuais estão na prostituição porque são expulsas do mercado de trabalho. Então eu vejo duas posições. Primeiro, nós temos que entender o papel da escola como transformadora social, como construção de novas consciências. E aí, então, a escola tem que ter um debate cada vez mais amplo sobre a diversidade. Entender que o ser humano é diverso e que é plural. E é a diversidade que nos enriquece e nos faz crescer. É um absurdo você querer reduzir a humanidade em dois blocos, ou é azul ou é rosa. O ser humano é muito mais diverso. E nesse espectro de diversidade que mora a alegria de muitas pessoas. O que muda na sua vida, eu me reconhecer como uma mulher e me reivindicar como mulher, não muda nada. Mas muda muito na minha vida. E muda muito na vida de muitas pessoas. Então o que nós queremos é justamente respeito. É isso que é o mínimo que nós queremos. Então a escola debater o respeito à diversidade é fundamental para a construção de uma sociedade que tolere a diversidade. E junto com isso a gente tem que pensar, lógico, em políticas públicas para a inserção das pessoas transexuais no mercado de trabalho. Porque parece que só nos é dada a esquina de madrugada. Você só encontra travesti transexual na esquina de madrugada. Nem o sol, nem direito ao sol nos é dado. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Tamanha violência que é na sociedade. Né? Lembrando que o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais do planeta há 11 anos consecutivos e nossa expectativa de vida, como você bem disse, não supera 35 anos. Isso mexe comigo, viu? Isso aí, com certeza mexe muito comigo. Agora, como é que... eu sei que você é uma pessoa que vai ocupar cargo público e essa luta, apesar de ser árdua, seria a mola mestre do seu mandato ou da sua ideia de política pública? Então, eu disputei a candidatura ao Senado na última eleição. Fiquei muito feliz, nós conseguimos 351 mil votos. Me colocou como a 9ª pessoa mais votada em Belo Horizonte, incluindo presidentes e governadores. Eu sou, na história das eleições de Minas Gerais, a 4ª mulher mais votada da história das eleições de Minas Gerais. E isso é resultado, consequência de uma sociedade que tem buscado um novo modelo e uma nova forma de pensar o mundo, entendendo que a diversidade nos faz crescer. Porque o conhecimento ele é produzido da diversidade. O fogo ele surge do atrito. Então, quanto mais plural o ser humano é, mais profunda é a nossa existência. E vou disputar a próxima eleição. Estou pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, mas o partido se definir, é uma decisão do partido, posso também disputar, me apresentar como pré-candidata a vereadora, mas a minha pauta central é a educação. Eu sou professora há 20 anos.
Além de professora, eu também tenho como uma outra pauta central a pauta do meio ambiente. Eu sou vegana, ambientalista, defensora da pauta animal e, lógico, a diversidade, a transexualidade, isso eu carrego no meu corpo. Eu carrego já na minha identidade. Eu não preciso levantar uma bandeira que já está exposta no meu corpo. E eu sei que para justamente o meu corpo e a minha identidade ser melhor aceita e tolerada na sociedade, isso se dá numa luta que se manifesta primeiro na educação. Então, minha pauta central é a educação. Tanto é que eu fiquei reconhecida quando eu criei a Transveste, que é uma ONG que oferece educação gratuita para pessoas travestis e transexuais de Belo Horizonte. Por essa ONG nós criamos a primeira casa de acolhimento de pessoas transexuais em situação de rua. Então eu acredito que tudo que eu vou fazer é permeado pelo meu olhar de professora. Né? É desafiador? Extremamente desafiador. Ser uma professora travesti é uma coisa extremamente desafiadora. Né? Se 90% das transexuais são na prostituição, é raríssimo você achar uma transexual, uma travesti no mercado formal. Né? Ser uma professora travesti é extremamente desafiadora. Mas um detalhe curioso, quando eu lancei a pré-candidatura, quando eu lancei minha candidatura ao Senado, e meu nome tornou público, muitos pais ficaram sabendo da minha candidatura. E aí as pessoas não me conhecem, porque minha relação com os alunos é uma relação muito boa. Mas os pais que não me conhecem ficavam com vários preconceitos. Muitas pessoas foram reclamar no colégio que eu trabalho, né? Teve um fato curioso que mamãe marcou uma reunião com o dono do colégio e falou assim, a minha filha está tendo aula com um traficante. Aí o dono, mas como assim um traficante? Ele é um tal de Duda, o Duda é o traficante, me tratando sempre no masculino porque ele não reconhece minha identidade. E aí o dono pediu as provas, né? E as provas eram absurdas que não existiam. Quer dizer, aí eu pergunto assim, o que deve passar na cabeça de uma mãe para marcar uma reunião com o dono para inventar uma mentira de que eu sou uma pessoa traficante? Depois eu concluí, deve ser muito ruim para uma tradicional família que sempre deu a melhor educação para o filho e a filha, chegar no almoço de domingo, a filha dizer que uma das pessoas que ela mais admira é uma travesti. E isso deve ser muito ruim para uma família que sempre desconsiderou a diversidade do ser humano. Então, em sala de aula, minha relação com os alunos é muito boa, porque eles sabem que a transexualidade está no meu corpo, mas isso não altera em nada o meu caráter e minha prática pedagógica. Né? Embora a sociedade quer me associar à zoofilia, à pedofilia e ao que há de pior, eu luto justamente para subverter essa lógica e mostrar que a transexualidade não vou usar como muleta para me vitimar, mas na verdade vou usar a transexualidade como símbolo de orgulho do que eu sou e do que o ser humano pode ser enquanto diversidade. Essa sociedade mais volátil, mais customizada, mais com informação que chega em tempo real, também é uma sociedade em ebulição e em transformação. Como é que você vê tudo isso e como é que você vê também esse envolvimento, esse acolhimento que você teve, né, de uma boa parte da sociedade brasileira, que está em Belo Horizonte, está em Minas Gerais, que representou esses quase 400 mil pessoas, que eu também imagino que tenha sido uma grande surpresa para você. Como é que você enxergou tudo isso e como é que você enxerga esse campo da diversidade que a gente está vivendo? Eu acho muito bonito esse campo da diversidade que a gente está vivendo, que as pessoas abrindo todo o campo de sentimento para poder abraçar todas essas fórmulas de vida, né, que todo mundo, cada um está escolhendo a sua, cada um está vivendo a sua, se enxergando, se encontrando e tal. Como é que você vê tudo isso? É curioso que as pessoas falam que nós, pessoas LGBTs, pessoas transexuais, somos contra a família. Pelo contrário, nós defendemos a família. Tanto é que defendemos a família, que eu quero que a minha família também seja reconhecida como as outras famílias também o são. E prova de que nós defendemos a família é que nós somos, por exemplo, contra, fui contra a reforma da Previdência feita pelo governo Bolsonaro, porque essa reforma da Previdência, por exemplo, vai obrigar o pai de família a trabalhar cada vez mais e por isso ficar distante do contato com o filho e com a filha. Né? As reformas estão sendo propostas cada vez mais violentando as famílias mais pobres. Então o que eu percebo em relação à sociedade é de que há muitos estigmas
que foram construídos historicamente, mas que há um grupo de pessoas mais progressistas que tem justamente desconstruído isso e dando voz, como esse programa está fazendo, como pessoa travesti. Eu te pergunto como que era inimaginável há 30 anos atrás uma travesti estar falando no programa que não fosse de forma por meio do deboche, por meio da zombaria ou por meio da sexualidade aflorada e hipersexualizada. Então aqui, hoje nós estamos mostrando que nós, pessoas transexuais, somos pessoas comuns. A minha luta não é para acabar com o patriarcado e com o capitalismo. A minha luta é pelo direito de eu poder comprar pão na padaria sem eu ser ofendida. Eu tenho uma filha de 8 meses, sabe? Minha preocupação é de que as pessoas que veem a minha filha não me associem à zoofilia, à pedofilia, ao incesto. A minha luta é muito mais simples. Eu quero direito de poder comprar pão na padaria sem ser violentada pelas pessoas, seja físicas ou moralmente. A minha luta é para isso, por coisas simples, sabe? Pelo reconhecimento de humanidade, pelo que reconheça minha dignidade. Reconhecer minha dignidade é respeitar a minha autodeterminação sobre meu corpo, sobre minha identidade. Você acha que a gente está num caminho assim o caminho que a gente está percorrendo é um caminho evolutivo, apesar de todas essas as respostas que têm vindo em contraposição a essa coisa mais tosca, né, de uma visão social mais conservadora ou ultraconservadora? A resposta tem sido a contento? Eu acredito que sim, a sociedade tem melhorado. Lógico que isso não é uma linha uniforme, né? Há avanços e retrocessos, mas de modo geral a sociedade tem evoluído. E como tem evoluído, até em termos de representatividade, hoje nós, pessoas travestis transexuais, já podemos, né, aparecer em programas, né? As mulheres hoje são 15% do Congresso Nacional, mas há anos atrás era menos. Então temos avançado, sem dúvida, e estamos ocupando espaço. Então tem uma travesti como eu dando aula numa escola tradicional de Belo Horizonte, vamos disputar a política. Então a gente está disputando esses espaços porque a gente sabe que a única forma de mudar é justamente a gente participar desses espaços. Por exemplo, uma coisa que as pessoas acham em primeira instância ser algo absurdo, como um paradoxo, né? Um oxímoro, que eu sou uma mulher transexual e eu quero exercer minha fé. A fé é uma condição da humanidade. E eu, desde o ano passado, tenho frequentado as igrejas evangélicas. E as pessoas, mas como assim? Falou, olha, essas igrejas te violentam, né? As pessoas falam. Mas eu falo, se eu não estiver lá para disputar justamente aquele espaço e mostrar que nós também temos que ser símbolos de respeito, né? Quem vai estar? E fui muito bem acolhida no local que eu frequentei e que frequento, justamente porque eu não quero, né? Eu estou disputando a categoria de humanidade. E se eu disputo a categoria de humanidade, a fé é um atributo da humanidade. E por que eu falo que eu disputo a categoria de humanidade? Porque se 41% das travestis no Brasil estão com HIV, segundo o Ministério da Saúde, 91% não concluiu o 2º grau, 90% na prostituição, 6% foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. O STF está discutindo qual banheiro eu vou usar. O STF está discutindo qual banheiro eu vou usar. Se eu estou disputando banheiro ainda, é porque o mínimo da humanidade não nos foi dado. E como fala os Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente luta, não é só pelo pão, é também pela rosa. Então, eu não quero só respeito, eu quero também respeito à possibilidade de exercer minha fé, de ter afeto. Porque as relações afetuosas com as pessoas transexuais normalmente são silenciadas e apagadas. Porque as pessoas buscam relações ou só num carro, ou num motel, ou num terreno baldio. As relações conosco não é pública porque as pessoas têm vergonha de assumir. O Ronaldo Fenômeno teve que ir no Fantástico justificar em 2 blocos porque ele teve uma relação sexual com 4 travestis. Ele teve que justificar. Porque a relação conosco é mais do que pecado, é como símbolo de nojo. Quando eu lancei minha candidatura ao Senado, eu publiquei a candidatura, aí parte da família Bolsonaro compartilhou uma foto minha. O meu Instagram, em menos de 1 hora, depois desse compartilhamento, recebeu mais de 5.000 mensagens de ódio. E dessas 5.000 mensagens de ódio, a palavra que mais aparecia é nojo. Porque as pessoas têm nojo de mim, nojo do que eu sou,
nojo da minha identidade. Se é assim, quer dizer, se as pessoas me veem como sinônimo de nojo, de tudo, eu vou disputar. Vou disputar para mostrar o contrário. Que eu posso ser símbolo de uma pessoa respeitada e admirada. Então eu disputo todos os espaços, inclusive o espaço da fé. Eu não quero os guetos, eu não quero as margens, eu não quero a esquina. A gente quer o centro, justamente poder transformar. E o centro se dá onde? Por meio da educação. Por isso que o centro, meu debate é um debate sempre educacional. Eu estou aqui te educando, né? Eu estou educando o espectador com o meu corpo, mostrando que eu não sou o nojo que eles imaginam. Eu dou aula há 20 anos no Colégio Bernoulli, que é considerado o melhor colégio do Brasil. Eu dou aula há 13 anos lá. Tem um aluno aqui seu, aqui em cima, o Guilherme. Dou aula há 13 anos lá, dou aula no melhor colégio do Brasil. Dou aula também em educação popular. E por que eu sou um nojo? O que vale é o meu caráter ou o meu corpo? E por que meu corpo é nojo também? Nós temos que ressignificar o que é nojo. É nojo, mas nós somos o Brasil, o país que mais consome pornografia de pessoas transexuais. Né? O Brasil é o país que mais consome pornografia trans. Mas é o país também que mais mata transexual. Porque o desejo recalcado seu acaba se manifestando por meio do ódio, da violência. Né? Deixa eu fazer um intervalinho, fazer um intervalo, tomar água. Daqui a pouquinho a gente volta com essa entrevista maravilhosa com a minha grande amiga Duda Salabert. Não saia daí, um minutinho só, a gente está de volta com mais Cultura Geral. O SUS vai muito além dos atendimentos médicos prestados nas unidades de saúde e hospitais públicos. Envolve uma gama de ações de promoção à saúde, como, por exemplo, o controle da qualidade da água, dos medicamentos, dos alimentos. Nós temos também o Programa Nacional de Vacinação, o SAMU, além de várias ações de combate a diversas doenças, como a dengue e a febre amarela. Todas as pessoas que habitam no território nacional fazem uso do SUS e se beneficiam dos seus serviços. Por isso, esse cadastramento é tão importante para garantirmos os recursos suficientes para a continuidade da prestação de um serviço de saúde de qualidade a toda a população. Eu fiz o meu cadastro no SUS porque eu acho importante e quero ter os benefícios do SUS melhores a cada dia. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral nesse dia super especial aqui na TV Banqueta, recebendo a Duda Salabert. Duda, ser mãe nesse contexto que a gente está vivendo, um contexto de volatilidade pura, qual é o desafio de ser mãe? Então, eu sou mãe da Sol, minha filha vai completar agora 9 meses. Uma gracinha. É linda. E é importante reforçar que eu fui a primeira transexual, até onde eu sei, eu fui a primeira transexual do Brasil a conseguir efetivar a licença maternidade. Então, fiquei 4 meses com a minha filha, 120 dias com a minha filha, de forma intensa, como as mulheres o ficam, sejam elas transexuais ou cisgêneras. E essa imersão, né, me fez uma reflexão, me promoveu uma reflexão muito profunda sobre a licença maternidade. No Brasil, nós temos urgentemente que rediscutir a licença maternidade. Porque, primeiro, 120 dias, toda mãe sabe que 120 dias é muito pouco. O que eu defendo é uma licença maternidade para a família.
Nós temos que ter uma licença de maternidade de 1 ano para a família. E a família entende como melhor organizar esse tempo. Porque tem mães, por exemplo, que tem que voltar a trabalhar, porque, por exemplo, é uma cabeleireira e não pode ficar, por exemplo, 120 dias com o filho. Mas a sogra poderia tomar conta do filho. Então, alguns meses para a sogra, caso a mãe ache interessante. Né? Alguns meses para a irmã, caso a mãe ache interessante. Então, a gente tem que repensar a licença maternidade. Tem um debate sobre licença maternidade que está ocorrendo no Congresso, no Senado especificamente, porque eles querem que a licença maternidade, a partir de agora, caso o projeto seja aprovado, comece a contar a partir do momento que a criança sai da maternidade. É um projeto muito interessante, muito importante, porque o Brasil ele está entre os 10 países que mais nascem prematuros. Aqui no Brasil nasce o dobro de prematuros do que a soma de todos os países da Europa. E a média de internação do prematuro no Brasil é de 51 dias. Então, a criança fica na UTI neonatal, aí fica 51 dias em média, sai lá depois de 2 meses e a mãe vai ter só 2 meses de licença maternidade, só 2 meses para viver intensamente esse laço afetivo com a criança é muito pouco. Então, esse projeto está para ser votado, mas nós temos que criar força política e barulho para que esse projeto seja aprovado. Né? E mais do que isso, que a gente repense a licença maternidade, como eu disse, uma licença para a família, como é em outros países, como o Canadá, por exemplo, de 1 ano. Porque a licença não é um direito da mãe, é um direito da criança. Nós estamos discutindo o direito da criança se fortalecer afetiva, psicológica, emocional e fisicamente. Né? Adriana Sarti, aqui da TV, ela amiga minha, né? Ela teve aqui no programa uma outra oportunidade e ela trabalha com crianças e tal, e com essa questão da amamentação. E ela estava falando de um negócio interessante, que, por exemplo, você falou, eu lembrei desse recorte aqui da entrevista que eu fiz com ela, que foi que ela falou, a pessoa que trabalha e amamenta, ela não tem onde, boa parte delas não tem onde guardar o leite, né, da criança. Então, é uma sugestão que eu te faço também para você colocar em alguma proposta sua, dessas pessoas que são garis, são pessoas que trabalham na rua, né? Tem um projeto, né, que abarque essa ideia de ter um coletor de leite, né, materno nos lugares onde essas pessoas passam trabalhando, né, e ter um lugar ali para armazenar, para a hora que ela sair, ela passar e recolher esses leites. Estou fazendo esse recorte que eu acho que é importante, viu, Bruno? Não, sem dúvida, como também, obrigado pela ideia, e também incentivos fiscais para empresas que tiverem creche dentro dela, né? Vou dar um exemplo, uma pesquisa mostra que 51% das mulheres que foram mães, elas saem do mercado de trabalho até 1 ano após a licença maternidade. E por que saem? Por diversos motivos. Primeiro, pela falta de número de creches no Brasil, né, que ainda é escasso. Como eu falei, 1/3 das crianças de 0 a 3 anos estão longe da escola por falta de vaga na creche. Além disso, né, o patrão ainda persegue e vê com maus olhos, né, a mãe, porque a mãe vai ter que levar a criança ao médico. Né? Outro motivo também, a amamentação. A amamentação é algo fundamental para a saúde e desenvolvimento da criança para o resto da vida. Então, as mães cientes disso, entre voltar para o mercado de trabalho e amamentar, olha, eu prefiro a criança, óbvio, acaba amamentando e se distancia do mercado de trabalho. Então, a gente tem que tornar minimamente saudável a volta da mãe para o mercado de trabalho. E a volta, para garantir essa segurança e estabilidade, está diretamente ligada à amamentação, que está diretamente ligada a uma sociedade mais saudável e com menos gastos públicos em saúde, porque a criança que amamenta por os seus primeiros anos de vida, isso vai reverberar para o resto da vida. Então, investir na criança é justamente investir no adulto também, porque a criança vai ter uma vida saudável e menos gasto de saúde pública futuramente. Né? Ô Duda, repensar um modo de se criar políticas públicas é fundamental que a gente pense em uma forma nova, uma forma mais... O Apolo Erin esteve aqui e falou comigo, não vamos falar em humanizada não, porque quando a gente fala em humanizar as coisas, os bichos ficam todos loucos, né? Que a natureza quase entra em pânico, né? Mas é preciso repensar a forma de criar políticas públicas no Brasil, para a gente poder trazer mais sensibilidade
as políticas que são aplicadas? Sem dúvida. Primeiro a gente tem que voltar com um debate de mostrar para a sociedade de forma pedagógica a importância de valorizar o serviço público. Porque nos últimos anos foi demonizado e foram demonizadas as instituições públicas. E por trás dessa demonização há toda uma ótica neoliberal que quer privatizar tudo para manter o lucro de grandes capitalistas. Se você for discutir, vai na Alemanha e propõe discutir na Alemanha educação privada. Vai na Noruega e propõe discutir educação privada. A educação é pública, de qualidade. Inclusive para os políticos. Inclusive, né? porque é obrigatório. Obrigatório. Então, no Brasil, nós temos que voltar a fortalecer para a população a importância das instituições públicas. E as políticas públicas, como você bem apontou, elas vão justamente fortalecer esse organismo público para a sociedade crescer. Por exemplo, agora nós estamos com essa crise econômica, tem um debate que tem que ser feito urgentemente, é que o nosso teto de investimento público foi congelado, né? Então, nos próximos 20 anos, o Brasil não pode investir mais em saúde, educação, os gastos públicos estão congelados. E aí uma das formas do Brasil sair da crise era justamente maior investimento público. Mas não podemos investir mais justamente porque está congelado. Então temos que voltar a discutir, não. Vamos acabar com esse teto que congelou os gastos públicos para o Estado investir mais, justamente para gerar mais emprego e estrutura para o Brasil sair da crise. Porque o setor privado mostrou que não dá conta de manter sozinho um país. O mundo todo, né, o mundo todo, melhor dizendo, os países mais avançados economicamente hoje está rediscutindo a reindustrialização do país. E o Brasil, numa crise da indústria, as grandes economias estão voltando a discutir um maior papel do Estado na economia e o Brasil não, querendo justamente tirar o Estado, sendo que o Estado é o fundamental nesse contexto de crise para o Brasil avançar e crescer, né? Pulando um pouco para a política, como é que você tem visto, por exemplo, liberdade de imprensa no Brasil? Essencialmente, isso que tem sido feito ao longo do tempo, que é esse jornalismo investigativo, né? Que deixa todo mundo, deixa o rei nu, essa que é a palavra certa. Como é que você tem visto isso? E, essencialmente, a figura do Glenn. Então, fiquei muito triste a forma como o Glenn foi perseguido por setores da política brasileira. O Glenn ele encarna, corporifica o jornalismo com J maiúsculo, que é o jornalismo que nós queremos e que é aplaudido no mundo todo, que é o jornalismo investigativo. O papel do jornalista não é puramente ler uma matéria para o espectador. O jornalista interpreta, investiga, analisa, cria narrativas para a sociedade pensar a partir dos números. Então, o Glenn ele executa muito bem isso. Agora, nós não podemos criminalizar o jornalismo. O jornalismo é uma peça fundamental para a democracia brasileira. O problema é que nós vivemos com essa crise econômica, há um achatamento da humanidade, um achatamento também dos direitos sociais e da democracia. E como nós vivemos num contexto de baixo conteúdo democrático, quem mais sofre é o jornalismo. É perseguido, criminalizado. Querem prender o Glenn por ter investigado algumas coisas de como a Lava Jato tinha alguns exageros. E é papel do jornalismo mostrar que houve exageros, sim. Manter o sigilo da fonte é algo constitucional garantido pela lei brasileira. Uhum. Então o problema é que jornalistas como o Glenn são perseguidos porque alguns políticos são contra a democracia ou contra aumentar o conteúdo democrático no Brasil, que é uma tristeza, né? Esses ataques que você vê a jornalistas hoje põem em risco a nossa democracia? Totalmente. Não há democracia sem jornalismo. Uhum. Não há democracia sem liberdade de imprensa. A imprensa tem que ser livre. E eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, o presidente da República atacando os jornalistas, dando, por meio de um humorista, banana para os jornalistas, sendo que os jornalistas eles estão ali justamente para a construção da democracia. E a democracia pressupõe uma diversidade de pensamentos. Então a gente quer jornalistas justamente que se posicionem.
Seja qual posição for. Seja qual posição for, porque é justamente aquilo que a gente estava falando. O fogo surge do atrito. Então, cabe a você, jornalista, mostrar as falhas dos políticos, mostrar as falhas da sociedade para que a sociedade cresça, porque você tem um papel democrático. Isso que você está fazendo aqui agora é um exercício da democracia, que é mostrar a diversidade que há. Duda, chegamos ao final do Cultura Geral. Deixa um recado para essa moçada que está nos assistindo. Deixa um recado. Eu acho que a gente precisa deixar mensagens no ar, né? E, obviamente, que já está convidado para voltar. Muito obrigado pelo convite. E o recado que eu deixo é: sonho que se sonha junto é realidade. Esse contexto de crise econômica quer reduzir a nossa categoria de humanidade. E reduzir a categoria de humanidade significa acabar com nossos sonhos e com nossas utopias. Acabar com o que há de mais importante na gente, que é a dimensão simbólica. Simbólico é tudo que não é concreto, tudo que não é material. É no simbólico que nos humanizamos. É no simbólico que mora a fé, que mora o sonho, que mora a utopia, que mora o amor, que é o que nos difere da máquina. A máquina não tem dimensão simbólica. A máquina só trabalha e só produz. E o que o capitalismo em crise quer fazer é fazer que nós sejamos máquinas, só trabalhemos. Então a maior resistência que nós podemos fazer é ampliar nossa dimensão simbólica, tendo sonhos, utopias, fés e paixão. E é isso que muda o mundo, a paixão, a utopia. As grandes revoluções, as grandes transformações tinham como eixo central a paixão, o amor, a utopia e o sonho de um mundo melhor. Não podemos perder isso nunca. Muito bem, Duda, muito obrigado. Foi um prazer te receber. Amor sempre, né, Duda? Sempre. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Amanhã tem programa bom também. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de até 30% para transferência. unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.